A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, amigos, amigas, povo que ama ouvir a palavra de Deus e meditar na mesma. Irmãos, e nesse momento, vamos meditar em uma palavra, em uma porção da palavra de Deus que a gente já fez algumas vezes aqui, mas achei eu tão importante que é bom sempre a gente estar meditando, porque toda a palavra de Deus é importante, mas é uma parte tão que nos ensina muito. Sim, toda a palavra de Deus nos ensina muito, mas algo está me tocando para a gente repetir novamente essa leitura que a gente já fez bastante aqui. E vamos orar ao Senhor para cada vez mais nos dar sabedoria e a gente ficar mais firmado ainda nos ensinamentos desse Deus vivo através de seu Santo Espírito. Senhor nosso Deus, Pai Santo de infinito poder, como sempre, Pai, a nossa oração é essa, que o Senhor permaneça conosco no meio de sua igreja, que Jesus assim instituiu e nos deu o seu Santo Espírito, o Espírito Santo da verdade, para nos ensinar a sua palavra como realmente sua palavra é. Fala conosco, Deus, nesse momento, através de sua palavra, e que o que sair agora nessa leitura e meditação não seja nada do ser humano, mas que o ser humano seja usado por ti, Pai. Para a honra e glória do seu nome, fala conosco através de sua palavra, através da meditação. Fica conosco, Senhor, através de seu Santo Espírito, nos dê entendimento, a mim que estou lendo e a todos aqueles que estão ouvindo e meditando através desse canal de comunicação. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, todos nós. Amém. Irmãos, a leitura, a porção da palavra de Deus que a gente vai fazer, a leitura hoje, está escrita em Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 até o 11. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11. Assim nos diz a palavra de Deus. Título da leitura: O exemplo de Cristo na humilhação. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, em nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Palavra já muito conhecida, e é muito importante a gente ver essa submissão que Jesus, como homem, foi ao Pai, obediente. Interessante, meus irmãos, que para Jesus vir ao mundo, o Cristo, Jesus Cristo, o ungido de Deus, a palavra de Deus, para vir ao mundo, ele teve que se esvaziar como Deus, mesmo ele subsistindo em forma de Deus, ou seja, mesmo ele sendo a palavra de Deus que se fez carne nele. Tudo que Jesus falava e pregava com autoridade, porque ele era obediente, ele foi obediente até a morte e morte de cruz, ou seja, ele viveu, ele obedeceu e ele vivia aquilo que ele pregava, a própria palavra, e pregava com autoridade
Porque ele, em forma de Deus, ele se esvaziou como Deus, mas foi obediente ao Pai em tudo, até a morte e morte de cruz. O texto é muito claro que para Jesus vir ao mundo, ele como Deus, ele se fez carne em Cristo, através de sua palavra. Mas ele tinha que se esvaziar como Deus para nascer, para se fazer carne. Porque, primeiramente, Deus é Espírito. E ele se fez carne, e como carne e sangue, ele tinha que nascer como ser humano. Como ser humano, Jesus obedeceu o que o Pai prometeu lá no Jardim do Éden. Que Jesus ia ser descendente de mulher. Quando a serpente tentou Eva e Adão, e ali os três receberam a punição. Eva, a mulher, foi aumentada as dores de parto. Adão foi que ele, a partir daquele momento, ia comer do suor do rosto dele, ia trabalhar. Isso, e aconteceu o que Jesus falou, lançou o homem fora do jardim. O homem, por causa da desobediência, obteve a morte física e passou para toda a humanidade, através do primeiro homem. E a punição que ele deu à serpente é que ela ia comer o pó da terra. E aconteceu. Deus lançou ele lá de cima. Na rebelião que ele fez contra Deus, Deus, através de seu poder, de seu exército de anjos, derrubou o seu adversário, o diabo, e ele está comendo o pó da terra hoje, como Deus assim prometeu. E os anjos de Deus que permaneceram em obediência a ele lá, os anjos de luz, que até hoje estão adorando e glorificando a Deus, eles glorificaram a Deus quando venceram em nome de Deus e lançaram Satanás aqui na terra, e ele caiu em forma de dragão. E a Bíblia diz que aquele dragão que desceu e caiu na terra, golpeado, é a serpente antiga. Era a antiga serpente. Deus cumpre o que diz. Deus falou, se cumpre. Deus operando, ninguém impede. Deus falou, está falado, porque Deus é verdadeiro. Deus não é o homem para que minta. E nessa punição que ele deu ao diabo, que a serpente ia comer o pó da terra, a serpente começou a se arrastar, e o diabo também foi lançado lá de cima, perdeu seu lugar na glória e caiu na terra. E os anjos do Senhor glorificaram a Deus, os obedientes que ficaram lá, e disseram: ai dos habitantes da terra, porque o diabo desceu à terra com toda a ira, sabendo que resta pouco tempo para ele, é até a segunda vinda de Cristo. Porque quando Jesus vir na segunda vinda, vai destruir e vai lançar ele para o castigo eterno, lago de fogo. Meus irmãos, e aqui, aqui se cumpre Jesus vindo como descendente de mulher, porque lá Deus disse ao diabo: colocarei uma inimizade entre o diabo, entre ele, né, e o descendente da mulher. Ele feriria o calcanhar do descendente de Jesus. E Jesus machucaria ele, pisaria na cabeça dele. Sim, na cruz venceu Jesus. Ele feriu Jesus mesmo. Mas Jesus pisou na cabeça dele, porque Jesus morreu, mas ressuscitou e está vivo. Para dar vida e vida em abundância. Aqueles que o Satanás fez morrer fisicamente, através da tentação que ele fez a Eva e a Adão, através da tentação que o diabo fez para eles fazer aquele casal pecar e herdar a morte física. E a morte física, o homem herdou do primeiro Adão, da desobediência do pecado lá contra Deus. Deus disse a Adão e a Eva: coma de todos os frutos das árvores do jardim, mas não coma daquela. Porque se você comer daquela, você morre. Satanás, mentiroso, astuto e homicida desde o princípio, que Jesus falou e verdade é,
disse a Eva, foi assim que Deus disse? Pois vocês não vão morrer não, vocês vão ser igual a Deus. Vocês vão conhecer o bem e o mal. E Eva ali se iludiu na mentira do diabo, desobedeceu a Deus. E ali Deus cumpriu tudo. Por isso que diz Jesus aqui, para vir, como o texto está narrando aqui agora. Vamos para o texto lido agora. Jesus veio, o Cristo veio, a palavra de Deus veio e se fez carne em Jesus. Mas Jesus Cristo, como ser humano, para poder vir como homem, ele teve que não fazer questão de ser igual a Deus. E ele não fez. Ele não usurpou ser igual a Deus. Mesmo ele subsistindo em forma de Deus, porque ele era a palavra de Deus que se fez carne nele, mas ele se esvaziou como Deus para nascer como homem. E como homem, ele é descendente de mulher, teve mãe, como ser humano. Como Deus, como palavra de Deus, que ele é desde o princípio, ele não tem mãe nem pai. Ele é criador de todas as coisas. Há pouco tempo eu estava lendo o texto onde João dá um dos testemunhos e diz, eu batizo com água, mas o que vem após mim, ele batiza com o Espírito Santo. Porque ele tem a primazia. Antes de eu existir, ele já existia. E eu não sou digno nem de desatar a correia das sandálias dele, ou de amarrar. Porque ele é antes de mim. Ele tem a primazia. Jesus, como palavra de Deus, é antes de Adão e Eva, o casal que ele criou com a palavra. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Essa mesma palavra que disse a Adão e Eva, comei de tudo dos frutos da árvore desse jardim, só não coma daquela. E Adão e Eva desobedeceu a palavra de Deus, as ordens de Deus. Aí obteve a morte física e o distanciamento de Deus, porque Deus lançou o casal fora do jardim, para que eles não comessem da árvore da vida lá no jardim e vivessem eternamente pecando dentro do jardim. Deus lança eles fora, e aí aconteceu e acontece. Tudo que Deus falou acontece, tudo que Deus fala acontece. E aqui estão as promessas de Deus, a vinda de Jesus ao mundo. Ele, para poder vir ao mundo, ele se esvazia como Deus, assume a sua forma humana, né? E como ser humano, ele é servo, passa a ser servo e obediente a Deus até a morte e morte de cruz. Ele se esvaziou para viver como homem, porque como homem, Jesus veio semelhante a nós em quase tudo. Jesus só foi diferente de nós no pecado, porque ele não pecou como ser humano. Ele é o Cordeiro puro de Deus, imaculado, que veio para limpar os pecados da humanidade, de todos aqueles que creem e obedecem a palavra de Deus. Ele lava e purifica através de seu sangue e através da pregação da própria palavra de Deus. Palavra do Senhor que o homem desobedeceu no jardim do Éden. É a mesma palavra que salva hoje, que veio em Cristo Jesus, todos aqueles que ouvem, creem e obedecem, sai da morte para a vida. Sai daquela morte que o homem herda no primeiro nascimento de Adão e Eva, morte física e o distanciamento de Deus espiritual. Quando a gente passa a ouvir de novo a palavra do Senhor, que agora veio ao mundo através de Cristo, e passa a obedecer, a gente sai da morte para a vida, ressuscita. Como o irmão ungido por Deus, nosso irmão apóstolo Paulo, quando aqui na terra estava, ele disse que quando a gente estava na velha criatura, a gente estava mortos em nossos pecados e delitos por causa da desobediência do homem que desobedeceu a palavra de Deus lá no jardim do Éden. E o homem agora, todo aquele que crê e obedece a palavra de Deus, volta a ter vida, sai da morte para a vida, ressuscita. Sai da morte para a vida, sai das trevas para a luz. Por isso que Jesus cumpre o que Deus disse lá no jardim, que colocaria uma inimizade entre a mulher
entre o descendente da mulher e aquela serpente que foi o diabo que entrou nela. E o diabo. E o descendente da mulher, que é Cristo, pisaria na cabeça dele, do inimigo. E apenas a única coisa que o inimigo fez foi ferir o calcanhar de Jesus, porque Deus disse que ela que feriria ele. Mas ele, o Filho de Deus, o descendente, machucou a cabeça do inimigo após morrer e ressuscitar pelo poder de Deus. Foi vitória de Jesus, venceu a morte por nós. E hoje o povo de Deus, os salvos, diz: onde está tua, ó morte? A morte foi tragada com a ressurreição de Cristo, com o poder de Deus, com o perdão do Senhor, com a misericórdia e graça de Deus para com os salvos. Aí o texto aqui narra bem que Jesus, ele não fez questão de ser igual a Deus, mesmo ele subsistindo como Deus, ele se esvaziou e assumiu a posição de ser humano e foi visto como figura humana e como servo de Deus. Mas Deus pegou o nome de Jesus e exaltou de tal maneira e colocou acima de todo nome, para que todo joelho, tanto no céu como na terra, se dobre diante do Senhor Jesus. Adore a Jesus, o Cristo de Deus. Todo joelho adore, se ajoelhe perante o Filho de Deus, e toda língua confessa que Jesus é o Senhor, para a honra e glória do Pai, de Deus, o Criador, infinitamente poderoso, infinitamente sábio. Operando Deus, eu gosto muito de repetir isso. Operando Deus, ninguém pode impedir, porque é soberano e poderoso, infinitamente poderoso. Tudo que ele disse lá no Jardim do Éden aconteceu, porque Deus é verdadeiro. Jesus veio com essa verdade. E é o caminho e a verdade e a vida. Nos dá vida em abundância, porque a palavra de Deus são palavras de vida eterna. É o caminho, porque quem obedece os ensinamentos de Jesus, a palavra de Deus, está caminhando certo para a glória. É a verdade, a palavra de Deus é a verdade, e é vida. É vida. Com essa verdade, aqui no mundo, a maioria odeia a verdade, porque odiou Jesus, o Filho de Deus vivo, que veio falando a verdade, pregando a palavra de Deus. Odiou ele sem motivo, como as Escrituras já diziam. Odiaram-me sem motivo. E Jesus diz que todos nós, povo dele, os que deixam a vida pecaminosa para segui-lo, também estamos sujeitos a ser odiados. Pela maioria, sim, porque a porta larga, que é a porta da perdição, muitos vão passar por ela, é a maioria. E a porta estreita, que é quem nos conduz à salvação, poucos vão passar por ela. Por isso que Jesus chama meu pequeno rebanho. Por isso que a gente é odiado pela maioria, porque a maioria do mundo pecaminoso não gosta da verdade e odeia a verdade. E por causa da verdade, ontem a gente pregou. Estevão foi apedrejado. Jesus, o cabeça da igreja, foi crucificado. Uns foram jogados, a história consta, em tacho de óleo quente. Outro foi crucificado de cabeça para baixo, em submissão a Cristo, porque reconheceu, segundo a história. E assim, todos que são de Deus estão sujeitos a passar tudo que o Filho de Deus passou aqui na terra. Como ele disse, no mundo tereis aflições, tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Agora, sem Jesus, a gente não vence, não. Só com Jesus, que ele diz, sem mim nada podeis fazer. Não adianta nem tentar ir sozinho. Não. Orai e jejuai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca.
Orar e pedir força a Deus, porque nós somos frágeis, mas o nosso Deus é forte. E aquele que nos chamou, ele se encarrega de nos aperfeiçoar. Aquele que nos chamou, ele nos fortalece. Porque nós temos esse Deus poderoso, esse Deus que cumpre o que diz, que faz o que diz. Está aqui, Jesus como ser humano, descendente de mulher, do jeito que Deus disse lá no jardim, que o descendente da mulher ia ser inimigo do diabo, daquela serpente. Colocaria a inimizade entre o descendente da mulher e a serpente. E aí aconteceu, meus irmãos. O diabo caiu lá de cima e veio para aqui para a terra, do jeito que Jesus disse, você vai comer o pó da terra. Do jeito que Deus disse lá no jardim, você vai comer o pó da terra. A mulher multiplicou as dores de parto e o homem tem que trabalhar, tem que suar para arrumar o pão de cada dia. A partir da desobediência lá no jardim do Éden. O trabalho se tornou dignidade para o homem. Trabalhar com dignidade com as nossas mãos. Na velha criatura, aqueles que furtavam não furtem mais, mas trabalhem com trabalho digno para ter com que ajude o nosso semelhante, aqueles carentes que precisam, a gente tenha com que ajude com o suor do nosso rosto também. Tanto a gente arruma o pão de cada dia, como pode arrumar também com sobra que Deus dá para ajudar os carentes. Mas as mãos que furtavam não furtem mais, as mãos que sanguinárias se arrependam e saia dela, povo meu, assim diz o Senhor. Aqui está um texto muito propício, muito claro, para a gente ver com clareza que tudo que pregaram para a gente, muitas coisas que não têm fundamento bíblico, hoje a Bíblia está mais fácil, Deus está facilitando, porque tudo pertence a Deus e tudo é no tempo de Deus, para a gente ler mais a Bíblia, ter mais acesso à Bíblia e à comunicação hoje. Esses canais de comunicações hoje estão abertos hoje para esse evangelho ser expandido, ser pregado para todos os povos, línguas e nações. Estamos concluindo, meus irmãos, para ver que a gente tem que obedecer esse Deus maravilhoso e com gosto e com alegria, porque a gente vê o poder dele e vê como ele é fiel. Então vale a pena. Vale a pena a gente amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Vale a pena a gente obedecer a Jesus Cristo, os ensinamentos de Cristo, a palavra de Deus que se fez carne nele. Sim, Deus nunca nasceu. Jesus Cristo, ser humano, ele se esvaziou como Deus e nasceu. Ele foi gerado pelo Espírito Santo como ser humano no ventre de uma mulher, descendente de mulher, para poder machucar a cabeça do adversário lá na cruz, machucou. Satanás feriu Jesus, mas Jesus ressuscitou e vivo está, e deu vida e vida em abundância a um povo para Deus, para ser propriedade exclusiva de Deus, através de seu sangue, através de seus ensinamentos e de seu sangue puro. Ele comprou um povo para ser propriedade exclusiva de Deus. Meus amados e queridos irmãos, Deus, Criador de todas as coisas. Deus, Criador de todas as coisas. Deus nunca teve pai, nunca teve mãe. Jesus Cristo, ser humano, descendente de mulher. Mas Jesus Cristo, como palavra de Deus, ele tem a primazia, como João disse. Ele é antes de mim. E eu não sou digno nem de desamarrar ou de desatar a correia de suas sandálias. Ele tem a primazia porque ele já existiu antes de mim. É esse Jesus mesmo que disse, antes de Abraão eu sou. E eles não entenderam, o povo. Abraão, claro, como ser humano, veio antes de Cristo. Quando Jesus nasceu, que veio ao mundo, Abraão já tinha ido para outra vida, Deus já tinha levado
mas Jesus disse antes de Abraão, eu sou. Antes de Adão e Eva, Jesus Cristo já existia. E foi quem criou, através da palavra de Deus, que estava com Deus e era Deus. E tudo foi criado por intermédio dessa palavra. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ele é antes de Adão e Eva, ele é antes de toda a criação, ele tem a primazia, ele é o primícia em tudo. Em tudo. Ele é o primícia da ressurreição. Depois de Cristo, na sua segunda vinda, os que são de Cristo ressuscitarão para a glória com ele. Os que não são, ressuscitarão para a morte, lago de fogo. Mas os que são de Cristo, vivos serão eternamente, receberão vida e vida em abundância com Cristo, e com Cristo reinarão eternamente com o Pai. Isso é sabedoria de Deus, poder de Deus, e misericórdia e graça de Deus para com os salvos em Cristo. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe todos vocês, todos os familiares de vocês, ouvintes desse canal.